Hoje até eu tô animada para essa live, para falar um pouquinho. Deixa eu colocar todo mundo aqui já. Para falar um pouquinho sobre os problemas que o formato do corpo mostra. Vamos lá. Esperar um pouquinho para as meninas entrarem, que estavam super ansiosas para essa live. Di, olha você! Como é que tá essa quarentena aí? Me conta, em Fort Lauderdale, como tá isso? Aproveita que você tá aqui e me conta. Mr. Gucci, eu não sei quem é. Olha, Josi. E aí, Josi, como estamos? Como está essa quarentena? Espera só mais um pouquinho para ver se vai entrar mais gente, senão vou ter que repetir provavelmente depois, em algum momento. Santa Sherazade sempre, meu amor. Ele tá abençoando Fort Lauderdale também? Como é que tá essa quarentena? Você e Dani dentro de casa, me conta. Enquanto isso, vamos atualizar nossas fofocas internacionais aqui, ao vivo. Muito preguiçoso, né, Josi? Difícil, né? Essa rotina em casa é muito complicado. A gente... Todo mundo que eu tenho conversado, todos os coaches que eu tenho conversado, todo mundo tá dizendo que tá dormindo mal, todo mundo, enfim, né? Sem saber exatamente aí o que esperar. Quarentena horrível, mas você tá em Orlando, né, amor? Podia ser uma quarentena horrorosa, né? Nos confins do Brasil. Não é verdade? Não tá tão ruim, então? Gente, eu vou começar com quem tá aqui, só tem 2 pessoas online, enfim, vai, volta, gente, depois eu deixo a live gravada e as meninas assistem. Eu vou falar um pouquinho sobre o formato do corpo e como é que isso traz problemas, né? Quais são os tipos de conflito que isso traz na relação. Então, como eu vou deixar essa live gravada e depois vou subir ela no YouTube, eu vou repassar mais uma vez rapidamente quais são as fases que a gente tem ao longo do desenvolvimento do sistema nervoso e como é que isso vai refletir na relação, quais são os conflitos, os possíveis conflitos que isso vai gerar. Então, quando o nosso sistema nervoso começa a ser formado, é ainda na barriga da mãe, que é a primeira fase que a gente chama de esquizoidia, que vai desde a fecundação até o primeiro mês de vida da criança. É aquele formato do corpinho, né? Um corpo alongado, com a cabeça um pouco maior do que o corpo. Aquelas pessoas que são altas e compridas. E são pessoas que têm a dor, né, assim, básica delas é se sentir rejeitado desde o útero, porque essa gravidez com certeza não foi uma gravidez tranquila, ou a mãe passou por vários problemas, ou ela não queria mesmo o bebê e teve que aceitar isso ao longo do tempo. E o útero fica frio, gelado e apertado, então o bebê tende a se encolher e concentra a energia na cabeça. Isso traz para ele uma necessidade muito grande de estar sempre sozinho, né? É o traço de caráter que mais faz com que as pessoas gostem de estar sozinhas, e ele não gosta muito de se expor, né? Justamente pelo medo de ser rejeitado, por essa dor básica, ele não vai gostar muito de se expor. Então, assim, para se relacionar com o esquizoide, tem que entender que ele vai precisar em algum momento ficar sozinho, que ele vai precisar de caverna, né? A gente chama de caverna, ele vai ter tendência a querer se isolar, que qualquer coisa que aconteça na relação vai ter uma tendência desse cara se sentir rejeitado. Então, para quem, né, desconfia que está num relacionamento com esquizoide, porque, como eu disse antes, ninguém é só um traço. Então, para quem desconfia que está numa relação com esquizoide, tem que entender que ele vai ter essas necessidades e que qualquer coisa que você, ou a relação desandar, ele vai sentir a rejeição, vai ser a dor de impacto dele. Depois que a gente passa pela fase da esquizoidia, a gente vai então para a fase da oralidade, que é quando o bebê começa a mamar e o mundo do bebê passa a ser geralmente a mãe. Catarina, chegou a Suzana, beijo grande. A fase oral, ela é caracterizada com a dor maior do abandono, né? Então, assim, tem 2 tipos de oralidade. Tem a oralidade do excesso, que são as pessoas... Como não se separar nessa quarentena? Tá aí olha, já pode ser a próxima live, Pelo Corpo Explica, eu vou falar sobre isso.
Aqui também, vou dar uma palhinha. O oral, o que acontece com ele? O oral tem o do excesso e o oral da falta. O oral do excesso é aquele que mamou demais. Qualquer coisa que a criança chorava, vinham lá e todo mundo colocava ele pra mamar, dava comida, coisas desse gênero, né? Então, ele tá sempre tentando suprir esse vazio que ele sentia quando ele chorava, que não necessariamente era fome, com comida, com tudo em excesso. Se for roupa, é muita roupa, enfim, se for fumar, vai fumar muito, vai comer muito. Geralmente são os gordinhos. Quando é o oral da falta, é aquele que eu já atendi pessoas e conheço pessoas que são orais da falta, que são aquelas assim, pessoas que relatam serem abandonadas no berço o dia inteiro, a mãe deixa chorar, não, ele vai acostumar, coisas desse gênero. Então é a sensação de abandono. Então é o traço mais sensível que a gente tem de todos eles. Quem é oral é muito sensível, tem muita emoção, muito sentimento. E isso acaba, em algum momento, trazendo problemas para a relação se esse oral não souber como suprir essa necessidade básica dele. Quando a gente passa dessa fase, a gente vai para a fase que a gente chama de psicopatia, que é quando a criança começa a perceber, começa a se relacionar mais com outras pessoas além da mãe e ela se sente manipulada. A dor básica do psicopata é a manipulação. Então, ele vai ter dificuldade de se conectar com a emoção porque ele entende que vai ter que fazer uma troca. Se ele te der alguma coisa, se você der alguma coisa para ele, ele tem que te dar alguma coisa em troca. Então são pessoas que entram num relacionamento, mas não entram inteiras, né? Eu falei até na última live, é um dos traços que tem mais tendência a trair, porque ele não confia em ninguém. Se sentiu manipulado pelos pais, a maneira como a educação foi conduzida. Se você fizer isso, você ganha aquilo. Coisas desse gênero, essas compensações que faz às vezes com que a criança entenda que tem sempre que haver uma troca para se relacionar. Depois do psicopata vem o masoquinha, que é aquele que tem o corpinho todo quadrado. Eu não falei do psicopata, né? O psicopata é o triângulo invertido. Então são pessoas que são maiores em cima do que embaixo. E o masoquinha são os quadradinhos. São aquelas pessoas que estão bem parrudinhas assim, mais quadradinhas. Mais quadradinhas. E qual é a grande dificuldade do masoca? É se sentir humilhado. Essa fase aqui é a fase do desfraude. Quando a criança... Qual é a idade certa de desfraudar uma criança? Quando uma criança consegue subir escada sem segurar as mãos. E aí você sabe que ela já tem controle do esfíncter anal e ela consegue controlar, né, a ida ao banheiro ou não. E tem pessoas que são desfraudadas antes, ou tem pais que não têm esse conhecimento. E quando a gente chega nessa fase aqui, a criança, geralmente, quando ela não consegue se controlar, os pais falam, poxa, mas né, não avisou que queria ir ao banheiro? Por que você não falou que queria ir? E a criança entende isso como uma humilhação. E passa a registrar um medo muito grande de ser humilhada, né? Principalmente na frente de outras pessoas. Então, é um traço que precisa de muita segurança e precisa controlar tudo para ter certeza que não vai dar nada errado. E por último, é o da rigidez, que são aqueles que a gente já conversou e falou que era o pessoal que são os atores, as atrizes muito bonitas, que tem corpo violão, são os mais esculpidos, os musculosos, que tem a dor principal da traição, exclusão ou ser trocado por alguém. Porque quando esse traço foi formado, esse é o último traço, é quando a energia chega na região genital e a criança começa a perceber os pares, né? Que existem pares no mundo e percebe que ela perde, né? Geralmente o primeiro amor da menina é o papai, do menino é a mamãe e ela perde nessa jogada, porque o pai sempre termina com a mãe e ela é o terceiro elemento, ou ele, né, no caso. E o rígido, ele tem também a mesma dificuldade. O psicopata também é um dos traços que tem mais tendência a trair, porque ela não consegue entrar inteira na relação. Ela entra com o corpo, é aquele mulherão maravilhoso, mas o coração dela já está ocupado, né, com o pai, mesmo que ela não tenha percepção disso. O que é importante a gente falar é que todos esses processos, eles são geralmente inconscientes. Então, as pessoas talvez não tenham muita noção dessa dor, né? A gente geralmente vive mais por afastamento da dor do que pela tentativa de chegar ao prazer e vive a vida inteira tentando evitar a rejeição,
o abandono, a manipulação, a humilhação e a traição. Todo mundo tem um pouquinho de todos, mas geralmente a gente tem 2 picos que são os mais altos, que é geralmente as dores que são mais latentes que você vai sentir ao longo da vida. E aí quando a gente entra num relacionamento, como é que isso se constrói, né? A gente está falando de 2 pessoas que têm isso inconscientemente, não tem muita noção do que sente, da dor que sente, e talvez nem do recurso que tem, porque dificilmente a gente para explorar todos os nossos recursos, a gente se concentra em evitar a dor. E são 2 pessoas inconscientes se relacionando, que elas, possivelmente, elas não entendem qual é a dor que tem e muito menos a do outro. E aí os conflitos começam. Então, assim, eu vou dar sugestão, vou mostrar como é que são os conflitos dependendo do traço, e depois, seguindo ali a ideia da Catarina, como não se separar nessa quarentena. Primeira coisa, de todos os traços que eu falei, qual é o traço que você entende? Qual é a dor que você sente com mais força? Quando eu falo nessas coisas de rejeição, abandono, manipulação, humilhação, faz em você quando você pensa nisso? E o que o seu parceiro, ele talvez entenda. Suzana tá pedindo para entrar na live, vou deixar você entrar aqui um pouquinho pra gente falar e aí depois eu volto aqui. Deixa eu ver. A conexão tá pobre. A minha conexão tá pobre, não consegui te... que são possíveis. Esquizoide. Então esse é um cara, né, que é a pessoa que é mais comprida, com a cabecinha um pouco maior. A energia concentra na cabeça, são pessoas extremamente criativas, muito inteligentes, mas que vivem num mundinho paralelo delas. Eu consegui, acho que se eu fechar aqui eu saio da live. Manda aqui, se você quiser fazer alguma pergunta, manda aqui, que aí eu vou respondendo ao longo. Se eu conseguir, porque eu dei mole, eu não coloquei o Wi-Fi, agora que eu vi. Então o 4G não aguenta. Extremamente criativo, mas você tem que entender que esse cara precisa de espaço na relação. A gente tá na quarentena e, nossa, eu percebi que o meu par é um esquizoide. E, sei lá, você pode ser um moral se relacionando com uma esquizoide. Como é que faz para essa relação não dar problema na quarentena? Como é que faz para não se separar? O oral tem muito sentimento, é o que mais tem sentimento, chora, e tá sempre com medo de ser abandonado, e tem uma tendência a fazer um drama um pouco mexicano, se tiver, né, na dor, e desequilibrada. E o esquizoide precisa ficar sozinho um pouco. Então, por exemplo, essa combinação aqui na quarentena, como é que ela funciona? Dá espaço para esse esquizoide, né? Entende que essa dor aqui é sua, você que é oral, e que você precisa ser acolhida e tal, mas liga para uma amiga. O oral não é assim só no relacionamento, ela é assim com as amigas, ela é assim, enfim, com todo mundo que ela gosta. Liga para as amigas, marca um Zoom, faz uma festinha online, como a nossa rede Conexão Mulher fez aí, mais de 200 mulheres online, cada uma na sua casa, todo mundo interagindo. E dá espaço para esse cara. E o esquizoide vai ter que fazer um pouquinho de força e entender que ele vai ter que dar um pouquinho mais de atenção do que o normal para essa pessoa, porque vocês estão dentro de casa. Então, a questão aqui são acordos. A partir do momento que você entende a dor e a necessidade do parceiro ou da parceira, é fazer acordo. Então, essa aqui já foi. Um esquizoide com um psicopata. Os dois têm grande dificuldade de demonstrar sentimento. O esquizoide precisa se entrar na sua caverna e tem uma dificuldade de toque, desse tipo de coisa, e o psicopata porque ele entende que ele vai ser manipulado se, né, receber alguma coisa sua. Essa relação precisa de muito acordo, porque como os dois têm dificuldade de mostrar emoção, vai parecer um relacionamento extremamente frio, né? E aí o psicopata entende que esse aqui não tá dando muita atenção pra ele, porque a tendência dele se isolar, vai procurar outra pessoa, provavelmente. O esquizoide, se ele precisar trair, o que ele faz? Ele vai trair dentro da cabeça dele. Se ficar muito insuportável a relação, aí até ele vai fazer alguma coisa, mas é um dos que menos tem tendência a fazer isso, pelo sistema nervoso dele, pela construção do sistema nervoso, tá? Então, o psicopata com o esquizoide tem que ter acordo. Eu preciso ficar sozinho e os dois vão ter que fazer força para demonstrar um pouquinho mais de emoção. Então, vale bilhetinho romântico pela casa, se esforçar para fazer esse tipo de coisa, dar mais atenção um pro outro durante as refeições, quando não tiver
trabalhando. Vai valer esse tipo de coisa para ajudar a relação, né, não acabar na quarentena. O esquizoide com o masoca, né? Então aqui tá outra combinação bem interessante, que é o esquizoide vai querer ficar na caverninha dele, o masoca tem dificuldade de demonstrar emoção, mas ele tem necessidade de controlar tudo para ele se sentir seguro. Então, acordo para esses dois aqui é marcarem horários, por exemplo, para interagir. O masoca vai se sentir seguro, porque ele tem um horário, ele tem um plano, ele sabe como é que vai ser o dia dele, e o esquizoide pode se preparar emocionalmente para falar, agora é a hora de eu sair da minha caverna que eu preciso interagir com ela ou com ele, tá? Então, assim, tudo é acordo. Você vê que não importa qual é o traço, todos têm condição de se relacionar desde que entendam as necessidades e dores um do outro, né? O masoca vai mesmo precisar dessa necessidade de segurança, ele precisa ter certeza. Como o esquizoide não é de falar muito o que sente, e ele guarda com medo, né, de fazer algo errado, de perder o controle, e ele porque ele tem dificuldade mesmo de manifestar, porque ele não percebeu isso na formação dele, né? Então, vai ser uma relação que também vai parecer um pouco mais seca se os dois não se esforçarem para se juntar. Então, segredinho da quarentena, marca um horáriozinho, olha, daqui a 1 hora a gente vai ver um filme juntos, tá? E aí os dois têm que se esforçar para demonstrar mais emoção. O esquizoide com a rígida esquizoide com rígido, tá aí. Os fundadores do Corpo Explica, ele é um esquizoide casado com uma rígida. A rígida, ela gosta de holofote, ela gosta de aparecer, ela gosta de chamar atenção. E aí você tá numa relação com um esquizoide que gosta de ficar sozinho, de se isolar. Como é que faz isso aqui? Mesmo acordo, mais ou menos, do que com o psicopata. Você vai ter que marca horário para estar junto, um conversa com o outro, entende, olha, agora eu preciso de um tempo para mim, e você vai ter um tempo para você. Esquizoide vai ter que fazer uma força para demonstrar que reconhece e que acha esse rígido, essa rígida incrível, né? O rígido precisa disso para alimentar, né, a necessidade dele. Então aqui, sem julgamento nenhum, a gente está falando basicamente de sistema nervoso, né? Como ele é formado. Su, quer colocar aí, se tem alguma pergunta? Já que eu não consegui colocar você aqui. Então esse foi o esquizoide. Eu vou fazer só essas combinaçõezinhas pra gente ver o que falta. O oral com o psicopata, né? Com o esquizoide já foi. Então, oral com psico, como é que fica? Tô vendo aqui os bonequinhos, quem com quem, que tá faltando. Oral com psicopata. Então, a gente tem a pessoa que mais tem emoção no sistema nervoso, assim, mais desenvolvido para emoção, e alguém que tem pouquíssima emoção. 2 rígidos. Tá, vou falar, Su, pode deixar. Eu não fiz essa combinação um com o outro, mas esse fica mais fácil porque os dois têm a mesma dor, é questão de reconhecer. A pessoa que tem mais intensidade de sentimento de demonstrar emoção, mais necessidade de que o outro mostre para ele. E o psicopata é alguém que não se conecta com a emoção facilmente, tem dificuldade de confiar. Quais são os conflitos que essa relação aqui pode ter, né? O principal é justamente esse. Um sente de mais, o outro sente de menos. Como é que equilibra? Com conversa, para os dois entenderem onde é que cada um tá e ver se vale a pena continuar junto. Oral com rígido, tá, vou falar, vai chegar lá, depois do masoquinha já vem. O oral com rígido, como é que a gente equilibra os dois. Que mais? Bom, basicamente é isso, né? Esse cara aqui não vai demonstrar, eu acho uma combinação, opinião, tá, minha, bem improvável, assim, de durar muito tempo. Porque o psicopata vai estar entendendo aqui que, cara, que pessoa chata, a pessoa não desgruda de mim, a pessoa, nada que eu faço tá bom. Quando consegue demonstrar algum sentimento, quando consegue demonstrar algum sentimento, nunca é o suficiente. E essa daqui vai estar sempre na carência, achando que, nossa, mas ele não gosta de mim o suficiente, ele não... E aí, né, a chance de traição acaba sendo grande por conta dessa situação. Porque, né, um de mais, um de menos, e é difícil entender. Eu ainda não vi uma combinação dessa, evidentemente que deve ter, e eu gostaria até de ver como é que é essa relação, né? Quais são os acordos que eles chegaram para essa relação funcionar, sem muito conflito. O oral com masoquinha. Então, a gente tem... É isso mesmo, oral com masoca. Tô seguindo aqui que eu fiz mais ou menos uma ordem cronológica. Tá.
Esse aqui adora falar de sentimento, né? De emoção. É o mais sensível de todos eles, é o que mais chora, é o que mais se sente abandonado, tá sempre querendo atenção. O Mazoca, ele evita falar dos sentimentos dele com medo de perder o controle, de ser humilhado, de ser usado. Então, aqui é um pouquinho mais fácil do que com o psico, porque não é que ele não sinta, ele sente, mas ele tem tendência a guardar, a fechar. Uma pessoa oral cura com sua própria dor. Enfim, eu vou olhar, depois Kátia me lembra que eu falo sobre isso um pouquinho. Então ele vai segurar os sentimentos, né? Até ele ter certeza que aquilo ali é um terreno que tá ok, esse relacionamento vale a pena, e ela tá querendo o tempo inteiro, ou ele tá querendo o tempo inteiro falar dos seus sentimentos, aquele que adora uma DR, quer falar como é que é, por que pode melhorar, por que não tá feliz, e chora e tal. E o Mazoca vai guardando aquilo. Um dia ele estoura. Por isso que até no filmezinho ele é a raiva, né? Que ele fica nervoso, ele junta um dia, bum, ele explode. E aí é ela chorando para um lado, ele chorando para um lado, e ele estressado pro outro. E falta oral com a rígida. Esse aqui é um relacionamento que eu vejo bastante. E qual é a grande dificuldade? O rígido tem a necessidade de ser perfeito, de demonstrar o melhor, nunca tá bom. E o oral é aquele que gosta de conforto, de espontaneidade, de sentimento. Então, o principal conflito aqui vem disso. O rígido tá sempre buscando algo melhor, nunca tá bom o suficiente, se tiver na dor, tá, gente? Nunca tá bom o suficiente. E o oral tá sempre querendo mais, no sentido de ter mais emocionalmente do outro. Então esse é o principal tipo de conflito que pode acontecer. O rígido sempre buscando parecer perfeito e algo que possa ser melhor, e a oral em busca de mais emoção, de mais demonstração de afeto desses dois. Quem mais? Quem que falta agora? Quem que eu não casei com quem aqui? Psico com Mazoca. Psicopata. Esse aqui é outro casal que é interessante. O psicopata, mais uma vez, tem dificuldade de demonstrar emoção. E o Mazoca também, porque ele precisa se sentir seguro. O psicopata não é alguém que vai dar muita segurança para ele, porque ele não confia nos outros. E isso aqui precisa de um acordo muito do bom para funcionar, para cada um entender onde é que tá, né? Já que as emoções dos dois lados ficam escondidas, nenhum dos dois demonstra. Então é um relacionamento que precisa de bastante conversa para funcionar, porque o Mazoca vai tentar controlar o relacionamento para se sentir seguro, e o psicopata vai entender que tem alguma coisa errada nessa relação, justamente porque o outro tá tentando controlar ele, e aí menos ele confia. Né? E aí vem as tendências do psicopata de trair, né, com mais possibilidade. Eu casei Mazoca com rígido? Acho que não. O Mazoca com o rígido. Desculpa, psicopata com rígido. Como é que isso funciona? Esse aqui, como eu falei na outra live, são os dois que têm mais tendência a trair. Então os dois precisam também de bastante acordo para que essa relação funcione. O rígido gosta de ser reconhecido, gosta de aparecer, gosta de chamar atenção, vive, né, com esse medo intrínseco de ser traído ou trocado, e vai tentar estar sempre perfeito para esse psicopata, que não vai demonstrar muita emoção. Então o rígido não percebe talvez o reconhecimento desse psicopata se não tiver acordo nessa relação, se os dois não entrarem de outra forma, porque vai depender qual é o segundo pico do psicopata. Né? Se ele for um pico um pouco mais emotivo, talvez ele consiga demonstrar emoção. Mas se a gente estivesse falando de traços de caráter assim puro, não existe, mas se fosse puro, aí estaria o problema dos dois. O conflito de esse não demonstrar emoção, então esse aqui acaba não se sentindo reconhecido, e os dois partirem para traição ou terminar a relação porque não entraram num acordo. Então, como vocês podem ver, gente, o segredo para relação de qualquer jeito é entrar em acordo. Qual a melhor combinação para relacionamento? Não tem isso, não existe isso, porque primeiro que você não é uma coisa só, né? Você é uma mistura de todos os 5, geralmente com 2 ou 3 picos, o outro também. Acordo. É claro que tem, por exemplo, casais que eu, Marisa, pela experiência do que eu venho vendo, acredito que são menos improváveis. Por exemplo, não acredito talvez num relacionamento de um esquizoide com um rígido.
Pode acontecer, claro que tem, eu tenho certeza absoluta que tem de tudo no universo, mas eu acho bem improvável de funcionar. Porque esse que é caverna, esse que apareceu o tempo inteiro. Então imagina um casal desse numa festa, em evento, ela quer chamar atenção o tempo inteiro, ele, e o outro não, quer ficar sentado lá na última mesa, lá no cantinho. Isso ao longo do relacionamento vai desgastando, né? Porque não é só isso. Ele não vai demonstrar tanta emoção, porque ele não tem tanta facilidade assim para demonstrar emoção. E essa daqui, ela quer reconhecimento, ela quer ser agradada o tempo inteiro. Então, eu falei sobre ele um pouquinho antes. Mas é verdade, falei que não tinha visto, ele é casado com a Rígida. E eu falei dele agora há pouco, né? Memória de peixe, Dolly. Eu não sei como funciona a relação deles, mas eles estão juntos há muitos anos. Rígido com rígido. Os dois têm medo de ser traído, os dois têm medo de ser trocado, excluído. E vão tentar parecer perfeitos, né, a maior parte do tempo. Pensa nesses casais de artistas lindos de morrer. São dois rígidos, por exemplo. Eu falei até da outra vez, né, Angelina Jolie e o Brad Pitt. Os dois lindíssimos, dois rígidos. E tem que ter acordo e muita conversa, né? De novo, não tem segredo, né? Tem que conversar e entender a dor do outro. Os dois, no caso, vão ter a mesma dor. Eu acredito que fica até mais fácil. Rígida, eu sempre me relacionei geralmente com rígidos. E sempre é mais ou menos a mesma dor, né? Assim, eu acredito que fica um pouquinho mais fácil de entender o outro quando você tem basicamente a mesma dor. O meu último relacionamento só que era um masoca rígido. Então, o peso, né? Tudo era com muito peso, qualquer coisinha era um sofrimento, assim, que me incomodava muito, porque o rígido é mais prático. O rígido, os recursos do rígido são proatividade, agilidade e tal. Errou, conserta, não tá bom, faz de novo. E o masoca fica ali, não, mas pelo amor de Deus, mas eu não fiz por mal, perdão. Então, assim, é um pouco cansativo, né? Quando o masoca tá na dor, carregando todo esse peso e você tem uma outra vertente e tá no recurso, né? Vai depender se os dois estão no recurso e os dois estão na dor. O que mais? O que faltou aqui? Deixa eu ver. Psicopata com masoca já foi. Psicopata com rígido. Um psicopata com esquizoide. O esquizoide, ele é isso que falta. Eu fiz um gráfico aqui, mas eu me perdi até no meu gráfico. Falta isso. Um psicopata com esquizoide, o esquizoide é aquele que tem a sensação que tá sempre incomodando. Ele não quer incomodar ninguém, né? Porque ele tem medo de ser rejeitado. Psicopata adora tirar os outros da zona de conforto. É excelente para, inclusive, cargos de liderança. Exato, Sua. Conversa é sempre a solução e procurar entender. Agora que você já tem esse conhecimento, é procurar entender qual é o perfil do outro, qual é os traços principais do outro. Você já vai entender qual é a dor que o cara tem, ele ou ela tem. Entendeu as dores dele, você já sabe mais ou menos os recursos. Então já fica mais fácil quando você conhece a dor, que de repente nem o outro sabe ainda que tem, né? Geralmente é assim. Então, esse aqui tem medo de incomodar. O esquizoide, ele não gosta de incomodar as pessoas, ele não gosta porque ele tem medo de ser rejeitado. Psicopata, excelente para cargos de liderança, porque ele gosta de tirar os outros da zona de conforto. Então a tendência é esse daqui tá sempre cutucando, né, a onça com vara curta. Implicando com o esquizoide, porque ele se isola, porque ele precisa de um tempo sozinho, porque ele não presta atenção no que o outro tá falando, porque ele tem esse mundinho paralelo dele, né? Então, mais uma vez, um entender o outro, que esse aqui tem necessidade de tirar o outro da zona de conforto, e é assim que ele se movimenta, que ele se energiza, e o daqui, né, acordar com o outro que, olha, eu preciso de um tempinho aqui, me dá um tempinho sozinho e tal. Acho que psicopata já foi. O masoca com esquizoide que faltou? Não, já falei. Não, falei oral com esquizoide. Masoca com esquizoide. Esses dois daqui. Qual é o traço principal do masoquista? Por que o masoquista é bom para cargo de gestão, para cargos que precisam de repetição, né? Contabilidade, coisas com planilha que você precisa fazer todo dia. O masoca, ele gosta de rotina, para justamente ele estar no controle, ele ficar seguro que ele sabe todo dia o que ele vai fazer. O esquizoide não. O esquizoide, ele não gosta de rotina, porque cada dia ele inventa uma coisa diferente na cabeça dele e
para ele é interessante viver assim, sem rotina. Então, isso aqui pode ser um conflito bem grande, né? Ele cada hora quer fazer uma coisa, muda de coisas, por exemplo, começou a fazer exercício, não, que o esquizoide não gosta de fazer exercício, mas vamos supor que ele comece algum curso e aí ele já se desinteressou. O masoca não entende isso bem. Eu percebia isso, inclusive, na minha relação. Eu é rígida, né, com o masoca, mas o rígido tem isso. Fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, sei lá, eu faço 8, 9 cursos ao mesmo tempo. E ele ficava incomodadíssimo com isso, porque, cara, cada dia você compra uma coisa, um curso novo, uma coisa diferente, nunca tá bom. Eu falei, mas até então eu não entendia que era dor, né? Pra mim era recurso, tipo, não, eu tô estudando mais, eu preciso estudar mais, enfim. E o masoca não, eu tenho que estar fazendo tudo pra ele. Se ele passar 30 anos fazendo a mesma coisa, pra ele tá bom, tá ok, porque ele tem essa segurança. E o esquizoide não, ele é muito criativo, então ele viaja dentro da cabeça dele. E isso aqui pode ser uma dificuldade interessante. E o último, masoca com rígido, que era o meu caso, por exemplo, no último relacionamento. E é exatamente isso. O masoca, ele também gosta um pouquinho de caverna, de ficar na dele, para não se expor, né, por segurança. Diferente do esquizoide, que é porque é fantasia, vive no mundo paralelo dele. O rígido, ele gosta de aparecer, ele gosta de ser reconhecido, ele gosta de sair, ele gosta de ver gente. Então isso aqui também pode ser um conflito interessante, né? No meu caso até não era mais esse, o meu era mais a questão do peso, né? Que o masoca é muito pesado, ele carrega o lixo de todo mundo, aí chega em casa do trabalho e tal, e aí o chefe, o outro do outro departamento pediu ajuda, ele não consegue dizer não, o masoca tem dificuldade com isso, né? Então, e ele vai pegando o lixo de todo mundo e traz para casa, então aquilo vira um escarcéu. O que faltou? O rígido com esquizoide, que eu já acabei falando, né? Que eu falei que inclusive o Elton com a esposa, que, né, não acho tão provável, mas eles estão juntos há muito tempo, funciona. E o rígido com psicopata. Então, assim, basicamente, falei de todas as combinações possíveis quando a gente pensa em um traço. Mas, como a gente não é um só, a gente geralmente vai carregar mais de uma dor. Isso tem que ser explorado na relação, né? Para um entender a necessidade do outro. E o ideal é que a gente tire essas pessoas da dor fazendo, enfim, tem uma série de sessões que a gente usa para justamente tirar a pessoa da dor, entender o que gerou aquilo, fazer a reconstrução do que a gente chama de adulto saudável, para então colocar a pessoa apta a se relacionar no recurso, né? Não usar a dor do sistema nervoso dela, mas no recurso. A dor vai sumir? Para sempre não vai sumir. Aquilo ali, como eu falei, imagina que você é a carcaça e isso é a sua placa-mãe. Vai estar sempre registrado ali, mas aquilo perde a força que a gente ensina pro seu cérebro que tem outro caminho, outro jeito de se relacionar. Alguém perguntou aqui pra mim se a conversa sem solução, que era alguma coisa de oral. O que era? Qual a melhor combinação? Como uma pessoa oral cura a sua própria dor. Curar a sua própria dor, esse vazio no peito, né, que o oral tem, que ele geralmente compensa com comida ou com alguma outra coisa em excesso, tem que ir lá na dor primária, né? Tem que ver como isso foi gerado, o que aconteceu nessa infância, como que aconteceu, quem são os envolvidos, para entender o que é de cada um e entrar num acordo. Essas partes precisam entrar num acordo, né? Mas isso é um processo que você precisa fazer, assim, sozinho. O que eu posso dizer a Kátia, você já faz parte do meu grupo, né, de autoestima. Praticar aquilo tudo que eu ensino lá, são todas estratégias neuroquímicas, né, para liberar neurotransmissor de sensação de bem-estar, de prazer, exercício de elogio, de gratidão, meditação, que são práticas diárias, que é justamente para você começar a construir um outro caminho para o seu cérebro. Já começa o dia com outra sensação a seu respeito, né? O seu dia já começa diferente, porque você já liberou neurotransmissores que vão te dar uma sensação de bem-estar e de prazer no organismo. E é uma construção, né? É uma construção. Mas eu sugiro arrumar a placa-mãe sempre primeiro. Não tem como a gente construir um adulto saudável em cima, né? Imagina você pegar os softwares mais desenvolvidos e colocar numa placa-mãe que tá com defeito. Então, defeito, né? Tecnicamente, né? Tem um buraquinho lá no meio. Tem que tapar esse buraco, né? Senão a placa-mãe não funciona bem.
Então é mais ou menos por aí. Acho que já foi o quê? Uns 20 minutos a gente já falou sobre isso. Se ninguém tiver mais dúvida, eu vou encerrar por aqui. Eu tô querendo até sugestões para a próxima live. A Catarina falou nessa de como não se separar. Catarina, você é oral rígida. Eu tô pensando... Oral rígida são dois traços que gostam muito de se comunicar, que gostam muito de estar com gente e tal. Então, o isolamento por si só para um oral já é muito difícil, né? É bom ele estar conectado com amigos o tempo inteiro, o máximo que puder. A rígida também tem isso, né? A rígida tá preocupada com a academia, por exemplo. A rigidez que não malhou, né? Porque a perfeição tanto corporal, enfim. E é bom pro rígido focar em outras coisas, que é estudar, fazer outras coisas. E claro, arrumar um tempinho para fazer exercício, para não entrar em sofrimento. O oral, né? Eu tô pensando aqui nos orais que estão trancados, se estão comendo muito. É importante criar uma rotina, né? Colocar uns horários para si mesmo e tentar seguir aquilo, justamente para você não descontar toda a frustração e a incerteza que a gente está vivendo agora na comida. O masoca que gosta de controle, eu recomendo muita meditação e exercício físico também. Voltou. Porque senão o masoca fica ali carregando o lixo. Quem é masoca não devia nem ficar assistindo muito jornal, não ficar assistindo muita coisa negativa. Porque o masoca tende a pegar tudo pra si. Então aquilo vai ficando, né, fica pesado. E aí quem tá num relacionamento, tá casado, tá dentro de casa com a esposa, o marido, fica um peso se relacionar com uma pessoa assim. É difícil de aguentar, né? Oral com muito sentimento também, tem que dar uma descarregada nisso. Precisar chorar, chora. Chorar pro oral é recurso, não é coisa ruim para ele é bom o oral botar isso um pouco para fora. Psicopatas que estão dentro de casa enlouquecidos porque não tem, né, muita coisa para fazer, e o psicopata é muito ativo, ele gosta, embora ele goste de delegar, ele gosta de estar sempre ocupado com alguma coisa. É bom estudar, arrumar um curso para fazer, algo desse gênero. E o esquizoide deve estar feliz da vida nessa quarentena, viajando na cabeça dele, lendo, criando coisas, enfim. Então, como dá pra ver, todo mundo tem recurso, todo mundo tem necessidade, e o segredo para se relacionar bem, o que pode dar problema? São essas necessidades que a gente comentou, os conflitos entre um e o outro, mas com conversa, a partir do momento que você percebe o que seu parceiro é, com conversa fica fácil de solucionar tudo, ok? Espero que tenha sido proveitosa. Eu vou salvar essa live, depois eu subo no YouTube para quem não pôde assistir agora e boto lá no meu grupo da autoestima. Então, beijo grande para quem ficou por aqui, Cris, Suzana e as meninas. Faço muito, eu tô no caminho então. Maravilha, muitos exercícios seus. Isso aí, arrasa. Linda May. Beijo grande. Tchau, gente. Obrigada. A gente volta aí com outro assunto sobre o Corpo Explica e relacionamento na próxima semana. Beijo grande. Kátia, um beijo grande. Tchau, tchau.